Lição de número 155. Entre os cristãos. Jesus nos diz em Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 43. Mas entre vós não será assim. Vamos ler, depois comentamos. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção de favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência tão só nas ocasiões dolorosas e graves. Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica. Quando a enfermidade lhes invadia a casa, as multidões edificavam templos, insurgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. Cristo, porém, inaugurou uma nova era. A humanidade foi o seu caminho, o amor e o trabalho o seu exemplo, o martírio a sua palma de vitória. Deixou a compreensão de que, entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu, mas o de esforço ativo pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. A maior lição dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, promessas e ações mecânicas, como a escapar dos deveres que nos competem, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência e submetendo-nos à vontade justa e misericórdia de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. Este é um tipo de texto que fere literalmente a ideia, né, que nós estamos vivendo no planeta atualmente, né? A ideia de que as pessoas acusam a religião de domínio, de submissão, de obediência. Exatamente um texto como esse aqui, que Emmanuel fala, submetermos humildemente. Mata o pessoal aí. Então, vamos lá. Depois nós vamos falar sobre isso. Quando chegar o momento, eu vou detalhar melhor. Essa passagem, mas entre vós não será assim, de Marcos capítulo 10, versículo 43, está no Evangelho do título Grande Servidor. Então eles dizem assim, Jesus começa, né, nessa passagem, ele diz assim: ouvindo os 10 mandamentos, começaram a se indagar com Tiago e João. Convocando-os, Jesus lhes disse: sabeis que os que presumem governar os gentios exercem domínio sobre eles, e seus grandes exercem autoridades sobre vós. Eu estava falando assim, olha, o povo gentil, o povo pagão, os que querem dominar e controlar o povo, eles exercem, para conseguir fazerem isso, eles dominam e exercem autoridades. E já está falando para os cristãos, entre vós não é assim, ou seja, povo cristão não governará dominando, não governará impondo a autoridade. Tá certo? Mas quem quiser tornar-se o maior entre vós, será o vosso servidor, o menor. Com essa regra, nós classificamos quem é do bem
e quem não está atuando no bem. Simples, parece que ele estava nos deixando uma regra, uma lógica bem simples, para que nós pudéssemos olhar os governantes e dizermos: este é um governante a serviço de Deus, este não, este não. E ainda diz mais, ó, quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Essa é a passagem de onde ele tirou, Emmanuel pegou essa parte aqui, mas entre vós não será assim. Desde as eras mais remotas, agora vamos ler e comentar. Desde as eras mais remotas, trabalham os agrupamentos religiosos pela obtenção de favores celestes. Era natural as pessoas verem a religião como um local de obtenção de favor, onde eu ia buscar apenas algo que eu precisava, e normalmente algo que eu já tentei de diversas maneiras na Terra. Médico, pedindo favor, buscando, de alguma maneira eu fiz o que eu podia na Terra. Como não há retorno, aí então eu buscava a religião. E muitos têm disso até hoje, que dizem assim, da religião, olha, eu precisei uma vez e nunca mais, graças a Deus, precisei ir numa religião. A gente entende muitas vezes que a religião e hospital, né, é a mesma coisa. O que eu não consigo no hospital, eu vou na religião. O que eu não consigo na religião, eu vou no hospital. E não é a mesma coisa, né? Então, isso veio já dos tempos remotos, ele está falando. Essa ideia de que a gente cria de que eu só busco as religiões para obtenção de favores celestes. Nos tempos mais antigos, recordava-se da providência não só nas ocasiões dolorosas e graves. Aí nós lembrávamos que existia a providência de Deus, né? Os crentes ofereciam sacrifícios pela felicidade doméstica quando a enfermidade lhe invadia a casa. Então, era natural, quando naquela época a medicina não era tão eficiente como é hoje, era natural que as pessoas, tomadas pelas enfermidades, então elas desesperadas iam buscar religião para a cura dessas enfermidades. As multidões edificavam templos em surgindo calamidades públicas. E aí, quando surgia a calamidade, aí erguiam templos. Parece-me que no Rio Grande do Sul tentaram erguer um templo lá, não foi? Do satanista, né? Porque agora a moda é Satã, é o diabo, é tudo igreja do diabo, é moda agora. Então, e lá no Rio Grande do Sul eles tentaram, depois dessa calamidade que teve lá, eles tentaram implantar, parece que foi impedido, eu não sei se voltou a ser liberado. Suntuoso, bonito o templo, erguido, muito bonito. Parece que cultuar o demônio, o diabo, deve ser para cultuar o diabo. Demônio e Satanás não é possível cultuar, né? Então, para cultuar as mentes diabólicas que estão dominando o planeta, né? Então, edificavam templos em surgindo calamidades públicas. Deus era compreendido apenas através dos dias felizes. Então, aí todo mundo... entendi a minha relação com Deus. Eu vou lá, peço, Deus me dá. Se eu obtiver o que eu pedi, entendi a minha relação com Deus. Nós tínhamos essa ideia de que Deus era um Papai Noel de 365 dias do ano, enquanto o Papai Noel só funcionava do dia 24 para 25, no Natal. Então Deus era melhor que o Papai Noel. A tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. E nós tínhamos essa ideia de que tudo que é ruim
na nossa concepção, não na concepção de Deus, é dada pelos gênios perversos, pelo mal. Todas as vezes as mesmas perguntas, quando o tema é bondade divina, as pessoas sempre perguntam as mesmas coisas, porque parece que elas não entendem que... Elas sempre perguntam assim: por que Deus deixa acontecer as coisas? Se Deus é bom, se Deus é benevolência e é justiça, por que as coisas ruins acontecem? E aí a gente vê o esforço das pessoas tentando explicar por que esse Deus deixa isso acontecer. É importante, antes de explicarmos essas perguntas, conceituar o que é ruim, o que é mal, o que é bom, o que não é ruim. Porque a impressão que sempre nós temos é que o que eu acho ruim, mal, é o que eu não quero para mim. E aí tem o outro que tem outra coisa, o outro que tem outra... Enfim, parece que o mal não existe um consenso da opinião sobre o mal. Né? Porque às vezes o que é mal para mim não é mal para você, o que é ruim para mim não é ruim, tão ruim assim para mim. Então, também o bom e a bondade. Então, quando a gente para falar assim, por que Deus deixa que aconteçam as coisas ruins, é muito bom entender que, além das nossas opiniões, que já são diferentes quanto o que é bom e o que é mal, existe a opinião de Deus, que pode ser bem, mas muito longe da nossa opinião do que é bom, do que é mal. Vamos agora, então, para compreender isso, eu vou agora imaginar um pai cuidando de um filho, de 2 filhos. E então, para os filhos, o que é mal, o que é ruim, o que é horrível? Ir para a escola, dormir no horário certo, parar de brincar, não comer coisas que estragam o teu corpo, enfim, tudo aquilo que ele, como uma criança pequena, gostaria de fazer, é bom. E tudo aquilo que impede ele de fazer a criança é ruim. Para o pai, é outra visão, totalmente diferente. O bom é aquilo que ensina, que educa, que amadurece o filho, e ruim é aquilo que leva o filho a ficar imaturo, irresponsável. Então a gente já vai perceber que no nosso mundo físico já existe diferença de compreensão, de entendimento, o que é bom e o que é mal. Agora imagine nós, criaturas criadas por Deus, na nossa evolução e a suprema inteligência do universo. A diferença deve ser gigante. Portanto, quando eu vejo algo que aos meus olhos, ao meu entendimento, é ruim, antes de eu dizer assim, por que Deus deixa acontecer algo de ruim? Talvez Deus não ache aquilo ruim. Acha necessário, importante e tem um objetivo nobre para aqueles acontecimentos que eu, na minha visão pequena, não tenho essa compreensão. Só vou saber disso lá na frente, por que aquilo está acontecendo. Então, nesse ponto, é muito importante a gente não confundir o que nós temos de visão do bem e do mal com a visão de Deus e dos espíritos superiores, que são os servos de Deus, a providência divina. Talvez seja totalmente diferente. Daí uma coisa, por exemplo, para nós, se eu fosse me casar com uma mulher simples, de repente tivesse que ser obrigado a fugir da minha cidade, ou então levar a minha esposa para fazer o recenseamento em uma outra cidade, e lá não ter um lugar para ficar, minha esposa ter que dar à luz ao meu filho em um local pobre,
não muito limpo, adequado para um ser humano, eu acharia hoje algo horrível, não é isso? E assim que nasceu Jesus, o filho, digamos assim, um dos mais evoluídos em relação à humanidade, evoluído filho de Deus. E para Deus, normal, tranquilo. Nasceu ali, sem assistência médica, tudo tranquilo. Então, a visão é diferente de uma... Para nós, o que Jesus passou horrível, bateu, crucificou, nós humilhamos, para Deus aquilo é necessário. Se é mal, eu acredito que não, porque Deus não permitiria que algo de mal acontecesse ao filho. E não aconteceu. Para nós é mal. Porque para nós levar um bufetão, levar um xingamento, levar um maltrato, uma humilhação, já querer morrer, né? Imagine você ser assassinado numa cruz na frente de todo mundo e humilhado do jeito que o Cristo foi. Mas para Deus aquilo é normal. É um trabalho necessário que seu filho veio fazer no planeta. A visão, talvez, eu vejo que a visão do que é certo, do que é errado, do bem e do mal, na visão de Deus, é um pouco diferente da nossa. Isso, então, nós vamos entender por que as coisas que aparentemente é ruim para nós, é mal do acontecimento, do nosso ponto de vista humano, seja algo necessário, importante e positivo na evolução da humanidade. Para começar, para responder, acho que essa pergunta, eu acredito que conseguimos dar um bom exemplo. Da mesma forma que um filho chora bastante para não dormir, para não aceitar que tenha que parar de brincar, mas o pai sabe que ele precisa dormir, precisa descansar, é o horário dele, né? Que ele tenha que comer o que não é gostoso, é necessário para que ele se alimente adequadamente, que ele não pode comer o que é uma delícia se ele comer, porque não lhe faz bem, e assim sucessivamente. Então, óbvio, todo educador, no momento da atuação, é mal visto, mal interpretado e não é bem querido. Sempre será assim, e é assim que o bom educador se mede. Tá certo? Sempre é assim. Depois, passado um pouquinho, assim que o aluno adquire uma maturidade, converte toda aquela rispidez, aquela energia de desconformidade e inaceitação, vira gratidão, que é a única coisa que a gente conquista nos seres humanos, a gratidão. Sem gratidão não tem amor. Ninguém ama se você não é grato, certo? Por isso que o mimo não adianta absolutamente nada. Mimo provoca revolta, revolta provoca repúdio, maus tratos, abuso. Por isso que hoje a resposta que a gente tem, eu tenho dois filhos, mimei muito um e fui mais rígido, mais disciplinador que hoje. Hoje o filho que eu fui mais rígido, mais disciplinador é o que mais está comigo, é o que mais me entende, é o que mais me valoriza, é o que mais me ama, e aquele filho que ele não me valoriza, ele me explora, ele fala mal de mim, né? Exatamente por isso, porque no momento da educação, a gente cria a energia. Você está, como alguém disser assim, não, eu produzi uma casa sem bater o martelo, porque na hora que você bate o prego na parede, você tem um impacto. Dói o ouvido, impacto, pode acertar seu dedo, risco. Você vê que toda ação, ela provoca uma reação. Então, a educação também provoca uma reação, que pode ser amistosa ou não. Se não for amistosa, também você está no lugar certo. Porque a partir do momento que o prego está na parede, você fez sua missão. A partir do momento que a pessoa entende aqueles momentos, vira a gratidão, e essa gratidão é o amor. Né? É muito amor. Gratidão e valor. Você tem valor a partir do momento que a pessoa tem gratidão por você, você tem algum valor para ela.
sem valor, sem gratidão, não é amor. Aí ele diz assim, os crentes ofereciam sacrifícios para a felicidade. Então, tomar a multidão, né? Já falamos isso. Ah, tá. Aí nós explicamos que a tempestade purificadora pertencia aos gênios perversos. E nós passamos a acreditar, então, que tudo que na nossa visão humana é ruim foi o diabo, o demônio ou Satanás que providenciou, que está por trás disso. Isso foi bom, foi muito bom, tá? Porque no período que nós éramos infantis, bem criança, falar sobre o diabo, falar sobre o demônio, falar sobre Satanás, era ótimo, porque nós éramos presos pelo medo do diabo, a pavor do demônio. É igual uma criança pequena com medo do homem do saco, da bruxa que vai passar, do cachorro louco, né? É ótimo. Só que nós precisamos crescer, e quando o ser humano cresce, ele percebe que isso não existe. Que não existe. Então, aí é que entra aquela idade. Uns entendem que não existe, está na hora de aprender o que existe. Outros se revoltam e vão falar assim, eu passei a vida inteira acreditando no cachorro louco, no homem do saco, no homem não sei o que, e agora fiquei sabendo que não existe. É o revoltado. Ele ainda não cresceu, ele só ficou sabendo a verdade, mas não amadureceu. Quem amadureceu, descobriu a verdade e diz assim, é verdade, não existe, porque o que existe é isso, 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 isso. Certo? Então nós vamos ter também essas duas reações. Nós temos bastante pessoas adultas revoltadas porque se sentem enganados. Eu já vi muita gente na internet falando, a igreja me enganou durante muitos anos, falando do diabo, do demônio, você está revoltado, ainda não amadureceu. Não amadureceu. Uma pessoa, quando amadurece, ela fala assim, eu acreditei por muito tempo no diabo, no demônio, Satanás, hoje percebo que eles não existem, assumo minhas responsabilidades, sei que tudo que tem que acontecer, que acontece, tem que acontecer, e tudo que não é para acontecer, não acontecerá. Está nas mãos de Deus. Pronto, tranquilo. Então, tempestades purificadoras pertencia aos gênios perversos, não pertencem mais. Aí ele fala bem assim, ó, Cristo, porém, inaugurou uma nova época, mudou tudo isso aí. A humanidade, aí como ele mudou? O próprio Cristo, o ser mais perfeito que pisou a terra, se tivesse 1% da nossa visão humana, ele jamais aceitaria ser pobre, ir sem poder, aceitar passar por tudo que ele passou. Não é isso? Então por isso que ele muda tudo. Ele mudou tudo. Ele diz assim, a humanidade foi o seu caminho. Então, por toda essa humanização dele, foi o caminho, buscar o que existe de mais humano. Nós viemos do reino animal. Parte nossa é instinto, e parte nossa é inteligência humana. Quanto mais nós nos aperfeiçoamos como humanos, mais longe ficamos dos instintos. Dominamos e até eliminamos ele. Eliminar totalmente não será possível no reino nominal. Para o angelical, aí é outra história. Mas até no reino nominal, a gente domina, controla, administra o nosso destino com muita tranquilidade, quando evoluir. Caso contrário, somos apenas animais racionais. Tá certo? Porque ainda deixamos muitos instintos, as vontades controladas. E aí ele diz assim, a humanidade foi o seu caminho, ele mostrar para nós como nos humanizarmos, o que existe de bom no ser humano. O amor e o trabalho, o seu exemplo. O que ele nos deixou de exemplo? Amor e trabalho. Por isso que trabalhar não é ruim, nunca foi castigo nem punição. Né? Trabalhar é bom para todos, sem exceção. Então, trabalho e amor. Mas no trabalho no sentido de trabalhar em tudo que você quer construir na sua vida. Não acredito que, porque nada cairá do céu. Não acredito. E se cair, tome cuidado.
Pode ser uma armadilha. O seu exemplo. O martírio, a sua palma de vitória. Então, o seu martírio, o sofrimento que ele sofreu na terra, é o aplauso devido ao martírio que ele se submeteu. Nós temos que aplaudi-lo. Aí ele coroou com êxito totalmente um espírito da envergadura do Cristo, descer sobre a terra, caminhar entre nós como humanos, e não vir aqui flutuando, aparecendo aqui, desaparecendo, ficar mostrando espetáculo, show de fenômeno, de luz, de não sei o que a gente adora ver. O ser mais perfeito e mais evoluído que a Terra passou como um humano que ninguém nem percebeu. A história até duvida. Será que Jesus veio no mundo mesmo? Ele era tão poderoso assim? Quantas pessoas assistiram o show deles? Hoje a gente tem até na internet os médios incorporando e dando show de coisa. Eu fico... E o Cristo não teve isso. O amor e o trabalho, o seu exemplo. Então o que ele fez? Ele, que era um espírito evoluído, ele precisava trabalhar? Não precisava. A gente vai ver muitos avatares que vieram na Terra, por serem reconhecidos como avatares, eles eram servidos. Eles se tornaram servidos. O Cristo, ele serviu. Tá? Então ele mostra isso para nós. Amor e trabalho. O seu exemplo. Deu para nós o exemplo. Ele amou e não veio para chamar-nos a atenção para amá-lo e venerá-lo. O martírio dele, submeter ao martírio, foi a coroa, digamos assim, dele, porque ele mostrou o seguinte, que se ele quisesse viver entre nós, conosco, e a nossa ignorância, ele compreendia que nós não conseguíamos compreender. Deixou a compreensão de que entre os seus discípulos, o princípio de fé jamais será o da conquista fácil de favores do céu. Então, não será assim que nós vamos amar a Deus. A nossa fé não será fortalecida por fenômenos mediúnicos, de materialização, seja o que for, por milagres. A nossa fé será fortalecida pelo conhecimento. É quando eu entendo como funciona. Entendo tanto que não consigo negar. Por que nós acreditamos na matemática? Por que eu acredito que 1 e 1 é 2? E não 3? E nem 1,5? Porque eu provo. Quando eu entendo, eu provo. Quando eu entendo, eu aceito. Isso é fé. Fora disso, é apenas um princípio de fanatismo. Aí vai depender de para onde eu vou caminhar. Mas o esforço ativo, olha só, pela iluminação própria e pela execução dos desígnios de Deus através das horas calmas ou tempestuosas da vida. Então, vai ter que, o discípulo, né, vai ter que, para fortalecer sua fé, esquece de favores do alto. Não haverá favores do alto. Não haverá luzes, não haverá exceção para você. Se você quer ser cristão, é uma opção sua, não é obrigado. Mas o cristianismo tem regras, é isso que hoje em dia estão se discutindo. É um movimento enorme no planeta, né? Que eles querem agora um Deus que não tenha regra. Tá certo? Então Deus pode ser homossexual, Deus não existe, para outros existe, Jesus é homossexual também, e aí virou uma bagunça no meio de tudo isso daí. Não existe. E a ideia, porque é contra a religião é clara. O cristianismo não é uma religião que nos obriga a ali estar, mas quem quiser estar, ela tem suas regras. Simples assim. E outra, não foi quem criou, não foi o cristianismo. Estudamos para entender as regras. E ponto final. Então, mas o esforço vai precisar de se esforçar ativo pela iluminação própria. Vai ter que estudar,
vai ter que debruçar, vai ter que raciocinar, vai gerar muita dúvida, vai gerar muita insegurança, vai atrás, vai respondendo, vai atrás, nunca para. Própria e pela execução dos desígnios de Deus, não dos seus desígnios, não dos seus sonhos. Muitas pessoas não aceitam que, mas como? Deus não vai me ajudar a realizar meus sonhos? Não. Deus nos aguarda a nós compreendermos os desígnios dele para segui-lo. Agora, o que você quer, pessoal, próprio seu, faça por você. Isso não vai alterar absolutamente nada. Aliás, todos os seus sonhos na Terra ficarão na Terra quando você partir. Muitos deles você nem vai conseguir realizá-los. Vai partir antes. Outros você vai realizá-los. Vai ver quanto perdeu de tempo. E alguns só vão ficar só na ideia. Aí você vai falar, mas como? Deus não estava do meu lado? Estava. E o que ele queria de mim? Que você seguisse o desígnio dele, não seus. É que no momento, quando você começou a ter lucidez, percepção, inteligência, teu ego surgiu em você e disse, esquece esse negócio de Deus. Evolução, né? Vamos viver a vida. E aí então foi eleito os seus sonhos, suas vontades e os seus desejos. E de Deus foi ficado para trás. Então, através das horas calmas, a gente vai exercer os desígnios de Deus nos momentos bons e nas tempestades da vida. A maior lição do mestre dos mestres é a de que, ao invés de formularmos votos e sacrifícios convencionais, é o que nós aprendemos, né? Promessas, 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 voto disso, sacrifício daquilo, vou deixar de comer isso, vou deixar de comer aquilo. Agora, vem a Semana Santa, passou a Semana Santa, vai aquela coisa. E a gente aprendeu muito essas coisas de criar votos, sacrifícios convencionais. São promessas e ações mecânicas. Pensem conosco. Um filho chegasse para o pai e dissesse assim, pai, o pai quer que ele para de usar droga, maconha. O pai sabe que ele está usando a maconha, mas ele chega e diz assim, pai, eu vou fazer o seguinte, se eu parar de sair à noite, o senhor me dá um carro? Pensa no pai, o que importa se você sai à noite, se você não sai à noite? Quero que você pare a maconha. Isso vai acabar com o seu cérebro. Nós pensamos assim com Deus. Eu faço promessas que me agradam, não a que Deus quer. Então, por exemplo, eu estou cometendo vários erros, mas na hora eu quero algo para mim, minha vontade. Então eu sacrifico, submeto, faço uma promessa de fazer alguma coisa que para Deus não tem sentido algum. Quer ver uma coisa? Comer carne. Qualquer coisa que a gente às vezes quer, né? Andar de joelho, ficar de joelho, subir escada de joelho, caminhar não sei quantos quilômetros. O que importa é isso? Pensa para um criador do universo. Ainda mais, alguns são intolerantes, porque pega uma escada, uma cruz pesada, ou carrega ela numa rodovia longa, ou vai subir a escada de joelho. Um pai, se Deus pudesse aparecer para ele, ele ia falar assim, mas que absurdo. Porque ainda você vai estourar a rótula do seu joelho e ainda vai falar que é eu. É igual o filho falar que vai sair, vendar os olhos e vai sair andando na rua com os olhos e os ouvidos vendados por sacrifício ao pai. E o pai vai falar, vem cá que eu vou te dar uma surra pra você aprender. Vai falar pro filho, brincadeira isso, ainda vai se matar por minha causa? Porque raciocina, o que você está me dando, o que você está me dando em troca é trabalho, né? Porque vai que você é acidentado, vai que o que é óbvio de acontecer, aquela pessoa que sai com aquela cruz no ombro, vai ficar com problema.
nas articulações, no ombro, uma série de coisas. E aí, como é que vai ficar? O que ele poderia ter produzido, ele está encurtando a vida dele. Ele está maltratando o corpo dele. Será que Deus quer isso de nós? Bom, por que nós fazemos isso? E por que nós chegamos nesse nível? Aqui está falando. São votos e sacrifícios convencionais. Um faz, outro faz, outro faz, outro faz, outro faz, outro faz. Um deixa de comer 10 dias, outro fica para 20, outro fica para 30, outro fica para 40, está desmaiando, vai para socorro. Quase morre. Olha só. Aí ele fala, promessas e ações mecânicas. Para quê? Como a escapar dos deveres que nos compete. Tudo isso para que eu não faça aquilo que eu tenho que fazer. Então, por que um filho faria tudo isso? Para ele não largar da maconha, para ele não largar do que realmente precisa, ele vai oferecer um monte de coisa para o pai, que para o pai pouco importa. Veja como a nossa relação com Deus está bem distorcida, né? Extremamente distorcida. Tem gente que fica sem dormir. Sem dormir. Tem gente que dorme pouco para acordar não sei que hora da manhã. Todos esses sacrifícios têm sentido para Deus, que quer um filho mais humano. Ele quer algo que humanize o filho. Então seria mais fácil dizer assim, pai, eu vou parar de ser promíscuo. Ó, positivo. De ser maledicente, invejoso, egoísta, ciumento, violento. Isso é aproximar-se de Deus. E é uma coisa que só depende de mim, porque Deus não tem como fazer isso por mim. Então, agora, eu vou sair à noite de olhos vendados, caminhando em qualquer direção, com os ouvidos tampados. Pelo amor de Deus. Então, a maior... para escapar dos deveres que nos compete, constitui-nos obrigação primária entregarmos-nos. Aí ele está falando, o que a gente larga essas promessas, esses votos, essas coisas, e faz o seguinte: entrega-se humilde aos sábios imperativos da providência. Se você falar hoje um negócio desse aí, numas correntes aí, vão jogar pedra em você. Entendeu? Submissão, jamais. Obediência, nunca. Então, sim, a Deus nós devemos humildade, obediência e submissão. Todas as religiões vão falar isso. E é isso que está matando muitas visões, porque eles acreditam que a religião concorre com eles. O povo deve humildade, obediência, resignação a eles e não a Deus. E dizem que é por isso que os judeus até hoje não foram disciplinados. Porque você pode fazer o que você quiser com os judeus, mas eles só obedecem o único Deus. Pode prender eles, pode maltratar eles, pode fuzilar eles, vai e volta a história deles, e eles estão firmes no Deus deles. Isso é que mata demais os perseguidores dos judeus. Por isso tem pessoa que não odeia o judeu, porque o que odeia é a fé que eles têm, a firmeza. Você faz o que você quiser, mas você não tira ele 1 milímetro da crença no Deus dele. E o direito são cabeça dura? Não sei, mas vamos lá. Tá? Então é por isso que eles temem tanto os novos poderes que estão chegando no mundo, temem hoje a religião, estão atacando as religiões. Precisa retirar Deus da multidão, do povo, e passar essa obediência, essa humildade, essa resignação a eles. Ixi, vai ser difícil, vai levar muito tempo ainda. Não sabemos aonde vai parar, né? Até lá vai ter muita injustiça, muita perseguição.
Por isso, constitui-nos a obrigação primária. A nossa obrigação é entregarmos-nos humildes aos sábios imperativos da providência. Só ela sabe. Só ela sabe. Submetendo-nos à vontade justa e misericórdia de Deus, para que sejamos aprimorados em suas mãos. E aí, então, entra isso. O cristão é aquele que aceita, e algumas pessoas falam assim, a religião controla o povo, controla a massa, controla a multidão, por causa da submissão. De certa forma, o povo fica menos violento, revida menos, é menos agressivo. Observe, o povo hebreu, o tempo todo foi escravo, cada época num determinado momento da história, por um determinado povo, sempre submetendo, né? Eu lembro de um comentário, eu não lembro o nome dele, mas o comentário eu achei impressionante. Que ele tinha raiva dos judeus na época do nazismo, ele era um alemão, era que um soldado com um fuzível comandava milhares de prisioneiros. Nenhum prisioneiro vinha contra o soldado. Ele falava assim, se ao menos esse povo se revoltasse, tivesse ódio no coração e falasse, vou matar esse soldado, o máximo que ele vai atirar nessa arma dele, sei lá, 12 tiros, pá, vai matar 12 aqui. Nós somos quantos? Nós teríamos nos libertado. Ele fala assim, naquele campo de concentração era a coisa que mais dava raiva, porque era 1 ou 2, 3 soldados, bastante cachorro e muito arame farpado por todo o negócio. E o povo e os hebreus não se revoltavam. Falava assim, a coisa mais revoltante é que eles sabiam que tinha uma câmera para gás, eles colocavam todos em fila e eles entravam quietinho para a câmera de gás. Se eles não quisessem entrar, quem ia fazer? Quem ia recolher os 1000 lá para dentro? 1 soldado, 2 soldados, 3 soldados? Ah, mas ele ia metralhar. Ele metralhava, mas não morria na câmara de gás. Não, do jeito que os alemães queriam, eles se submetiam. Eles não arredavam o pé do amor a Deus que eles tinham. Quando a gente vê também, lá atrás, os cristãos fazendo a mesma coisa. Era uma coisa mais interessante. Abria os portões da arena e entrava os cristãos em fila, cantando Ave Cristo. Aquela multidão de pessoas gritavam alucinado. Entrava mulheres, homens, crianças, de todas as idades, mulher carregando filho no colo entrava. Fechava os portões e abria os portões das feras. Os leões, os tigres entravam em cena. E aí eles corriam, gritavam. Não, era isso que chocava Roma. Eles se ajoelhavam para ficar mais fácil para o animal comer. A mãe com a criança ajoelhava e só ficava olhando para o céu. Nem acompanhava as feras. Lógico, tinha uns que ficavam com medo, tinham medo de morrer, mas grande parte deles tinham a certeza absoluta de que aquilo ali era o maior testemunho cristão que ele estava fornecendo para nós. É a mesma coisa. Então hoje, para nós entendermos, ele está falando aqui, submetermos à vontade justa, misericordiosa de Deus. Seja o que formos passar ou estivermos passando, submetemos, aceitemos. Vamos ver aonde isso tudo vai dar. Vamos esperar. Nós não sabemos quem começou. Uma coisa eu aprendi doutrinando os espíritos. Todas as vezes que vê um obsessor em cima de uma pessoa, a gente vai imediatamente imaginando que o obsessor é um espírito mau e que a pessoa reencarnada, sendo obsediada, é o bom, é o coitado, é a vítima. Mas quando você vai saber da história,
O maldoso, o algoz, é o encarnado. A vítima é o obsessor, que localizou ele. E aí é uma coisa muito interessante, porque, gente, para você destruir um ser humano a ponto dele esquecer, abandonar, parar de sonhar com a própria evolução e acreditar que a única maneira de ser feliz é destruir você, é se vingar, você não foi pouquinho bom, não. Você não fez só um xingamento, não. Você deve ter feito muita maldade. Mas muita maldade, você destruiu a estrutura psíquica de um ser humano de acreditar que ele pode ser feliz sem você, judiar de você, sem se vingar. Hoje nós sabemos que isso não é fácil. Portanto, se você tem seus obsessores, fique sabendo que você não foi uma pessoa que tropeçou, que pisou no pé dele, que deu uma cotoveladinha, que deu um empurrão, não. Você deve ter feito algo muito mal, que a vítima não consegue entender, compreender, aceitar e acredita que para ela não importa se Deus existe, se Deus não existe, se justiça existe, se o diabo, se tem inferno, se tem céu, o que ela quer te destruir. Quando isso acontece na mente de uma pessoa, eu diria assim, você parabéns, você construiu o mal na mente de uma pessoa. Construiu. A gente pode não ser capaz de construir o bem na mente de alguém, mas o mal, o ódio, a gente faz. Chegar nesse ponto de um ser humano, e às vezes aquele obsessor era um homem de bem, uma mulher de bem, um ser humano de bem, tinha família, tinha tudo, como nós. O que aconteceu com ele, que a única coisa que ele acredita para ser feliz é destruir aquela outra pessoa. Literalmente. Não foi simples, não. Nem animal, quando você pega um animal manso, tenta deixar ele com tanta ódio de você. É difícil. Porque o primeiro sentimento do animal é medo. Ele passa a ter pavor de você. Para ter ódio, ultrapassou o medo. A mesma coisa do ser humano. Você pega uma pessoa equilibrada e faz maldade, né, com ela, primeira coisa, ela tem medo. Depois ela vai para o ódio. E aí nós vamos entender com o seguinte: nós precisamos acreditar na providência divina. Ela existe e ela está em tudo, mesmo que a gente não compreenda. Mesmo que o que nós achamos errado, mesmo que a gente acha que é mal, mas se está acontecendo, não é que Deus quis, mas permite, para que o resultado disso seja algo de bom. Então, uma enchente, um terremoto, não é algo que Deus quer. Como que Deus deixa acontecer? Deus não... Gente, nós temos instrumentos para detectar, né? A Terra tem uma vida, e como o homem vai evoluir se Deus ficar intervindo o tempo todo como que cuidando de crianças? Não. A partir do momento que nós desenvolvemos nossa inteligência, Deus passa a deixar a livre escolha, o livre-arbítrio. Porque é assim que o livre-arbítrio funciona. Quanto menos inteligência eu tenho, menos livre-arbítrio, e um benfeitor escolhe por mim, para que eu não escolha coisas erradas e acabo entrando dentro de um buraco. A partir do momento em que eu vou evoluindo, desenvolvendo a inteligência, a razão, o benfeitor vai parando de escolher as coisas que eu já posso escolher por mim e continua escolhendo coisas que eu não posso decidir. E assim vai indo, até um dia que eu não preciso mais do benfeitor, eu mesmo faço todas as minhas escolhas. Aí eu posso dizer que eu exerço meu livre-arbítrio totalmente. Fora isso, não. Meu livre-arbítrio é limitado de acordo com a minha capacidade. Porque se eu deixar uma pessoa, um espírito imaturo, ainda muito primitivo, livre com o livre-arbítrio dele, ele vai se destruir. E vai destruir outras pessoas também. Então não pode. É como uma criança. A partir do momento em que ela é muito pequena, você não a deixa. O pai toma conta de tudo. Os pais estão tomando conta de todo aquele processo. Ela vai crescendo, os pais vão saindo de cena até que ela assuma a vida dela.
É a mesma coisa, isso é o livre-arbítrio. Então, vamos sim. Entre vós não será assim. Não haverá imposição, não haverá autoritarismo divino. Haverá sempre, da nossa parte, um esforço para compreender, nos iluminarmos e nos aproximarmos de Deus. E agora nós